tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 11 de fevereiro de 2014, terça-feira. Esse é o verbete 2930, tem 4 páginas, 49 elogias e 10 máximos. O tema é antidispersividade cotidiana, da especialidade rotinologia. Quem escreveu o verbete é a professora veterana, Kátia Aracaki. Aí vamos falar um pouquinho da Kátia. Ela é psicóloga, mestre em gerontologia, especialista em psicologia breve integrada, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1996, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, publicado em 2005, tenepsista desde fevereiro de 2008, EPICOM desde novembro de 2011. Vamos à definição, então, do verbete. A antidispersividade cotidiana é a condição de a consim, homem ou mulher, manter-se no megafoco da atividade eleita como prioritária no dia a dia, evitando desvios, distanciamentos e divergências das metas estabelecidas, objetivando alcançar resultados satisfatórios nas ações pessoais. Na pensenologia, o holopensene pessoal da concentração mental, a criação de forma holopensênica de trabalho homeostático, a ortopensenidade contribuindo nas sincronicidades positivas do dia matemático. Na fatologia, a agenda autodesassediadora, a sistematização da rotina pessoal, o enxugamento das atividades não prioritárias, os inventários do desempenho pessoal, o registro diário da produtividade, os ajustes dos procedimentos, o relógio biológico em compasso com o relógio das tarefas e a simplificação do regime doméstico. Na parafatologia, o tenepsismo aliviador das pressões, o entrosamento com o amparo extrafísico de função, a asepsia dos holopensenes, a eliminação de bagulhos energéticos, a implantação e manutenção do holopensene de produtividade. Na remissiologia, destacamos os seguintes verbetes: autodeterminação, compatibilidade, automotivação, trabalho, dia matemático, repetição paciente, turno intelectual. A conquista da antidispersividade cotidiana é essencial à consecução eficaz da PROEX. Minutos desperdiçados em dispersões podem somar décadas de atrasos, por vezes irrecuperáveis. Você tem investido na conquista da antidispersividade cotidiana? Quais resultados evolutivos concretos tem obtido a partir dessa prática? Na bibliografia específica, nós temos aqui uma referência e vamos agora à mega-análise com João Paulo. Megafoco, autoesforço, pragmatismo, antidesperdício, autoincorruptibilidade, produtividade, continuidade, objetividade, priorização, sistematização, automotivação, autoorganização, autodeterminação, autoconcentração, autocentramento, rotinologia, metodologia, criteriologia, procedimentologia e autodesempenhologia. E aí, para começar, a gente vai fazer aquela pergunta clássica, né, para a verbetógrafa: o que te fez, né, escolher esse tema? Esse tema eu escolhi ainda em 2010, e era uma época em que o professor Valdo ele batia muito nessa tecla, na tertúlia, né, sobre a questão de evitar as dispersões no dia a dia para a pessoa conseguir render mais. Então, eu acho esse tema assim, prioritário para quem tem uma PROEX a cumprir, quem quer aproveitar essa vida humana para ter um rendimento evolutivo melhor do que as vidas passadas. E aí foi por isso que eu resolvi pesquisar o tema. Muito bom. Então, vamos agora para os verbetógrafos, os teletertulianos, né? Megapensenologia, que é na página 1. Paixões geram dispersões. Gostaria de saber se existe tempo de duração para a fase do apaixonamento. Fora o EV, o que mais fazer quando nos pegamos em devaneios advindos da paixão?
Essas paixões não dizem respeito só aos relacionamentos afetivos sexuais, mas qualquer paixão em geral. Aquilo que a pessoa gosta tanto que ela acaba perdendo a racionalidade em relação àquele objeto, né, do seu desejo, que ela almeja. Eu penso que a pessoa ela tem que definir um tempo que ela vai se dedicar a isso e se limitar àquele tempo, tanto em termos pensênicos quanto em termos da ação em si. Então, vamos supor, uma pessoa é apaixonada por mexer com plantas. Se deixar, ela fica o dia inteiro cultivando as plantas do jardim. Então, ela vai falar, não, tantas vezes por semana, durante tanto tempo, eu vou mexer com as plantas. E ela tem que ir se disciplinando mentalmente, comportamentalmente, né, para ela conseguir reduzir esse ímpeto de querer sempre ficar em contato, seja um contato pessoal direto ou um contato pensênico, com aquele elemento da paixão. E, lógico, trabalhar na questão do emocionalismo, né? E a pessoa tem que considerar qual é a faixa etária dela. Tem 12 anos, 15 anos, tem 20, 30, 40, 60, 70. Então, isso faz uma grande diferença também. E se não conseguir se ajudar sozinho e buscar a ajuda de especialistas. É a mesma pessoa, tá? Laboratoriologia, página 2. Poderia ampliar como o laboratório conscienciológico da imobilidade física Vigio pode ajudar na aquisição do foco mental? Poderia dizer como superar corpo imóvel e mente viajora? O primeiro passo para a pessoa acalmar a mente é ela acalmar o corpo. Então, se a pessoa ainda é muito ansiosa, muito psicomotriz, tem muita dificuldade de ficar quieta, permanecer, né, de uma forma mais tranquila, imóvel, isso já demonstra que pensenicamente ela vai ter muito mais dificuldade. Então, o primeiro passo para esse domínio pensênico seria esse domínio somático, que também vai acabar interagindo com a questão holochacral, energética. E essa técnica da imobilidade física Vigio, ela atua muito na questão dos ansiosismos, né? Então, se a pessoa é muito emocional, ela ficando 3 horas ali, quieta, ou tentando ficar imóvel, né, sem ter um foco da pensenidade, isso aos poucos, não é numa única sessão, mas ao longo, né, de um treino, isso vai ajudar a pessoa também a se disciplinar mentalmente. Agora, a questão pensênica tem muita relação com concentração mental. Então, se você tem dificuldade em se concentrar, procura ler mais, né, leituras mais técnicas, leituras mais difíceis, que vão exigir que você consulte dicionário, faça anotações, e que também não sejam leituras que exacerbem o seu lado emocional. E se você cortar temporariamente também, tudo aquilo que serve de gatilho para esses desvios pensênicos, isso pode ajudar. Então, procurar identificar o que é que dispara essa sua viagem mental, tá certo? E trabalhar nesses pontos. Efeitologia, a mesma pessoa ainda, tá? Efeitologia, página 2. Poderia descrever o efeito prazeroso da concentração mental? Esse efeito pode disparar gatilhos parafatológicos, tipo uma conexão com um objeto focado tão intensa que pode nos levar à euforia ou a um banho de energia? Quer que leia de novo, tá, Graça? Tá, vou ler de novo, hein? Então, primeiro, poderia descrever o efeito prazeroso da concentração mental? Aí depois ela pergunta, esse efeito pode disparar gatilhos parafatológicos, tipo uma conexão com um objeto focado tão intensa que pode nos levar à euforia ou a um banho de energia? Essa técnica de sentir prazer com a concentração, isso daí quando a pessoa ela aprofunda um pouco mais, né, naquilo que ela está fazendo, pode ser qualquer tipo de tarefa, pode ser uma tarefa mental somática, psicomotriz, operacional do dia a dia, mas quando ela foca e ela realmente se dedica plenamente àquilo, isso gera um prazer. Isso já é estudado em outras linhas, né, de pensamento, própria psicologia positiva e no orientalismo, isso também é bastante falado, comentado.
Agora, o que acontece? Dependendo do teor da pensenidade da pessoa, quando ela foca bastante, ela pode fazer conexões energéticas, parapsíquicas, tá certo? E o conteúdo dessa conexão vai depender muito desse teor pensênico, do pensene padrão que a pessoa já tem. Então, se a pessoa já tem uma tendência mais emocional, pode ser que um estado mais profundo de concentração leve a algum tipo de gatilho e que ela vá perder a estabilidade emocional e entrar em euforia, coisas assim. Né? Euforia não como sendo negativa, mas se a pessoa permanecer naquele estado e exacerbar aquela condição, isso daí vai gerar dispersão. Oi? A euforia demais acaba dispersando, como você falou, né? Então, tem que ver o que é que você evoca, tá certo? Porque a concentração em si, ela é neutra. Mas quais são as evocações que você faz, conscientes ou inconscientemente, né, no seu dia a dia? Quando você entrar em qualquer estado, sejam estados vígeis, estados alterados, aquilo que você penseniza em maior quantidade também vai ser o que vai se sobressair. Continuamos com a minha verbetógrafa, tá? Só para você saber. Verbetógrafa, teletertuliana, de novo falei errado. Neosinapsologia, tá? Página 2. Poderia enumerar e explicar sobre as dificuldades de se formar neosinapses relacionadas à atenção devido ao envelhecimento? Como superar as mesmas? O envelhecimento ele já causa naturalmente uma queda numa série de recursos conscienciais, se a pessoa não estiver se cuidando mais em termos de saúde e de manutenção em termos de atividades, né? Atividade mental, atividade social, atividade física e o trabalho, coisas assim. Então, o que acontece é que a pessoa ela tem que treinar, não tem outro jeito. Qualquer atributo mental, qualquer recurso intraconsciencial, ele precisa de treino. E para a pessoa treinar, ela tem que dedicar tempo, atenção, não é verdade? Executar determinadas ações no dia a dia. Agora, é muito importante a pessoa saber fazer os cortes, porque hoje em dia tem muitos estímulos. Então, se a pessoa ela já tem uma tendência à falta de atenção, e ela ainda ficar muito, digamos assim, sapeando, né, numa série de estímulos, isso vai piorar a condição dela. Então, é muito importante esse mapeamento dos trafares pessoais, das dificuldades, né, quais são aquelas condições que a pessoa precisa superar, e ela vê como que, de forma prática, ela vai fazer isso no dia a dia. Tá? Porque, assim, não é mágica, não é estalar os dedos e não é apenas só vontade. A pessoa tem que traçar, arrumar estratégias para colocar em prática aquelas superações que ela precisa fazer. Então, às vezes, uma vida mais regrada, uma vida com menos atividades, uma vida que tem alguns tipos de tarefas que vão ajudar a pessoa a treinar esses atributos mentais, isso pode trazer melhores resultados. Legislogia, página 3. A expansão consciencial pode diminuir a inexorabilidade dos efeitos das leis intrafísicas? Olha, pode sim. A pessoa, quando ela consegue mexer mais com o parapsiquismo, com as energias, ela pode ter surpresas no dia a dia, e do tipo, ela olhou para o relógio, era uma determinada hora. E ela fez um monte de coisa, e ela olhou para o relógio, passaram 2 minutos. E ela não estava projetada, ela estava na vigília física ordinária. E como que aquilo foi possível? Então, existem algumas situações que são interessantes em termos do dinamismo consciencial, do sinergismo com amparo de função, e isso daí seria um exemplo dessa, né, dessa expansão com essa quebra dessas leis. Mas, em geral, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte: o tempo não volta atrás. Perdeu o tempo, acabou, tá certo? Você perde dinheiro, você pode ganhar de novo. Você perdeu o tempo, não tem mais como recuperar esse tempo. Outro ponto, você não cuidou bem da sua saúde física, depois de um determinado
estágio de uma doença, né, ou de uma debilidade física, não tem também como recuperar. Então, são essas questões que, para quem tem um projeto de vida, quer determinadas realizações nessa existência, a pessoa ela tem que ter consciência disso, que existem alguns parâmetros intrafísicos que a consciência humana ela vai ter que seguir, ela vai ter que se submeter, tá certo? Uma pessoa não consegue ficar vários dias sem ingerir líquido, nem sem se alimentar, sem ter um prejuízo intrafísico, somático. Então, eu acho que existem algumas condições que a gente pode extrapolar e burlar um pouco essas leis. Mas, em geral, a pessoa, com sim vulgar, as consciências de primeiras turmas de curso intermissivo não tem ainda gabarito para fazer isso. Então, é melhor a velha receita, né, da precaução, do comedimento, da auto-organização, para a pessoa poder garantir que ela vai ter uma sobrevivência mais longa e com melhor qualidade de vida. A gente poderia pensar naquela questão do mito, né, de ter todo o tempo do mundo, né? E não tem, né? Fobiologia, página 3. Poderia fazer um link da tanatofobia com o tema do verbete? A questão é que muita gente joga muito tempo fora, e não é só o tempo, são as oportunidades, são os ensejos, né, que a vida traz. E aí, muitas vezes, a pessoa vai acumulando uma série de pendentes e ela acaba começando a ficar receosa de dessomar, porque tem muita coisa mal parada, muita coisa mal resolvida, muita coisa que ainda gostaria de fazer e não fez, tá certo? E aí, para a pessoa que nunca teve uma experiência, né, de que a vida não termina, que a consciência continua, muitas vezes ela começa a ficar com esse receio de que meu tempo está acabando, a minha vida está acabando, né, e eu não me realizei. E realmente pode entrar no quadro de Melim, depois de Melex, mas sempre a vida depois da morte, né? Então não é tudo de ruim assim. Agora mudamos de Tertuliano. Estrangeirismologia, página 1. Como você faz uso dos post-its sinalizadores no seu dia a dia? Os post-its, para quem não sabe, são aqueles bilhetinhos, né, que hoje são vendidos, coloridos, de tudo quanto é tamanho, formato, etc. e tal. E eu acho que esses post-its eles podem ajudar bastante a pessoa a deixando recados para si mesma, né, com orientações daquilo que ela não pode fazer, do que ela tem que fazer ao longo do dia. Ou mesmo ela parou, vamos supor, ela está lendo um livro, o livro é muito grande. Ela pode deixar ali anotado algumas observações quando ela for retomar aquela leitura para continuar naquele mesmo esquema, no mesmo ritmo que ela vinha fazendo. Pensenologia, página 1, terceira linha. Como podemos otimizar a criação de forma holopensênica de trabalho homeostático? Mantendo-se equilibrado e produtivo ao mesmo tempo. Então, tem até aquele livro que eu trouxe aqui, numa outra tertúlia, do Christian Barbosa, Equilíbrio e Resultado. E, nesse livro, a tese central do autor é que não basta a pessoa ser uma boa realizadora, mas ela tem que se manter equilibrada ao longo dessas realizações. Então, se a pessoa quer ter essa forma holopensênica de trabalho homeostático, ela tem que regrar esse trabalho de modo que esse trabalho não seja, digamos assim, não faça o gol contra, ela não se torne uma workaholic, né? Ou seja, o trabalho não vá acabar com a vida dela, né? Como acontece em muitas sociedades e com muitas pessoas. Patologia, página 1, terceira linha. Como podemos melhorar o aproveitamento de cada minuto? E poderia nos contar algumas estratégias de antidesperdício de tempo e energias? Esse aproveitamento de cada minuto, a pessoa pode exercitar com o uso de um timer. Então, ela arruma um timer, né, e ela vai programar para ver e colocar quanto tempo ela vai executar uma determinada tarefa. E ela vai mensurar o desempenho dela. Então, vamos supor,
ela tem que fazer uma determinada lista do que ela vai comprar no supermercado, uma coisa bem simples. Então, ela vai programar, eu vou usar 1 minuto para fazer isso. E ela vê, em 1 minuto ela consegue se lembrar de tudo? Não consegue? É ela que faz as compras sempre? Né? Então, quantas vezes por mês ela vai ao supermercado? Se é, por que ela não consegue fazer essa tarefa mais rápido? Isso é uma coisa tão usual, habitual. Então, o que a gente vê é que, muitas vezes, como a pessoa não tem foco, cada coisa que ela vai fazer, ela demora demais. Porque tem muita interferência na pensenidade dela. Então, essa técnica do timer ajuda bastante, que a pessoa ela começa a ver quais são os desempenhos dela em pequenas tarefas do dia a dia. E aí, a partir disso, ela estudar o que é, como é que funciona a pensenidade dela, a forma dela executar aquela tarefa e o que ela poderia fazer para otimizar. E estratégias de antidesperdício de tempo e energias, por exemplo, listagens, o planejamento antecipado, você fazer roteiros, você concentrar. Então, por exemplo, aqui que a gente mora um pouco afastado do centro da cidade. Quantas vezes a pessoa vai ao centro por semana? Né? Precisa? É de fato necessário? Não daria para concentrar isso tudo em uma vez e nessa única vez, em 2 horas, resolver tudo? Que tal aceitar esse desafio? Então, a pessoa ela tem que fazer autoexperimentos para ela ver onde que ela pode economizar mais esse tempo e a questão das energias. Pelo seguinte, você está executando uma tarefa, você está lá naquele holopensene de concentração, de produtividade. Dependendo do que você para realizar, você sai daquele holopensene. E se houve algum nível de dispersão no seu, na sua pensenidade, no seu holopensene, você não volta mais para realizar a mesma tarefa com aquela mesma disposição, tá certo? Porque houve uma interferência ali. Então, é isso que a pessoa ela tem que ir cortando, ela tem que ir mudando, até ela chegar a dominar, ao ponto de, não importa quantas interrupções ela tenha, quando ela retomar a tarefa, ela vai continuar exatamente igual ela estava fazendo anteriormente. Então, isso aqui, a pessoa tem que parar para planejar, e cada um adequar ao seu próprio estilo. Os estilos das pessoas são muito diferentes em termos de resolução de problemas, de como é que conduzem a rotina. Então, é importante a pessoa fazer leituras, conversar com outras pessoas, e ela ir fazendo esses experimentos para ela ver o que é que funciona no caso dela. Isso daqui, analogamente, seria a mesma coisa da pessoa que ela está querendo melhorar a questão econômica, e ela vai começar a estudar onde é que ela perde dinheiro no dia a dia. É no cafezinho, é numa revistinha, assim, às vezes são centavos, mas se somar tudo aquilo, dá uma quantidade significativa de dinheiro naquela semana, naquele mês. Então, isso seria a mesma filosofia de se fazer isso com o tempo e com essa questão do equilíbrio energético. Né? O que te tira do equilíbrio? O que te coloca no equilíbrio? Você vai no mercado, você vai na hora de pico, que está lotado, ou você procura ir num horário mais vazio, num dia do mês que tenha menos gente? Isso com tudo. Então, essas estratégias é que a pessoa tem que ir jogando com isso para ela ver como é que ela consegue dispersar menos. É uma matematização, né, da vida, né? Tecnologia, página 2. Como funciona a técnica do não positivo? A técnica do não positivo é uma técnica que existe um livro sobre isso, do William Ury, escreve U-R-Y. E esse autor, ele foi consultor, ou ainda é, né, da relação entre países, de negociação entre países. E com a experiência dele, lidando com diversas culturas diferentes, ele foi aprendendo como dizer não para diferentes povos, né? Como você vai negociar com uma alta cúpula de governo, de empresários de um outro país. Ele foi pegando, digamos assim, o suprassumo, a essência de como você delicadamente falar um não, mas um não que não corte as relações, um não que mantenha, né, as portas abertas para futuras negociações. Então, é um livro bem interessante, eu não lembro exatamente o nome, ele tem vários livros, mas são técnicas da diplomacia
de como você falar não. Pensenologia, página 1, última linha. Poderia explicitar a ortopensenidade contribuindo nas sincronicidades positivas do dia matemático. O que vem a ser dia matemático? O dia matemático é um verbete da autoria do professor Valdo Vieira, e é aquele dia em que há uma série, digamos assim, de fluxos positivos, sincrônicos, né, e que as coisas fluem de uma forma melhor e a pessoa consegue mais êxitos e resultados. A ortopensenidade ela é muito importante, porque se a gente for considerar que existe um fluxo cósmico, um fluxo, né, das ações evolutivas, se a pessoa conseguir sintonizar com esse holopensene e adentrar esse fluxo, tudo dela flui melhor. Então, é como se ela conseguisse fazer mais contatos, ela ficasse mais expandida do ponto de vista das energias, do parapsiquismo, e, com isso, ela vai somando, né, a organização pessoal com inspirações que ela vai tendo, e provavelmente a questão do amparo de função, e isso vai trazendo melhores resultados. Trinomiologia, página 2. O trinômio. Pouco, todo dia, sem exceção. Pode ser um crescendo? Poderia exemplificar? Eu acho trinômio porque são as três condições simultaneamente, tá certo? Então, vamos supor, a pessoa ela vai estudar uma matéria. Ela está fazendo algum curso, uma faculdade, se aprofundando em algum estudo, e ela está estudando alguma disciplina. Ninguém consegue aprender tudo num único dia. Então, a pessoa vai ter que aprender aquilo aos poucos, tá certo? Com isso, ela vai ter que se dedicar a esse estudo ao longo de um tempo. Então, se a pessoa todo dia ela estudar um pouquinho daquela matéria, todo dia, sem exceção, aquilo já vai formar um holopensene favorável àquele aprendizado, ela vai estar sempre aquecida. Então, por exemplo, uma condição que eu não acho favorável no currículo brasileiro é que as disciplinas, em geral, não são dadas todos os dias. Então, quando eu estudei fora, isso eu achava interessante, que você tinha a mesma matéria todos os dias, até aquela matéria se esgotar. Você não ficava um semestre inteiro com a matéria, mas você tinha contato todos os dias com aquela disciplina. Isso daí ajuda muito a pessoa a fixar, ela se aprofundar, ela se envolver, tá certo? Então, eu acho que qualquer prática que a pessoa queira aprender, dominar, treinar, ela tem que fazer todo dia. A não ser que seja alguma coisa que vá contra a saúde dela, né? Quer melhorar a questão da forma física e tem algum problema de saúde, não pode fazer todos os dias. Mas nessa questão, principalmente energética, intelectual, né, da organização pessoal, se a pessoa não tiver uma dedicação, um treino maior, ela vai estar sempre numa condição medíocre, não sai do lugar. Por isso que o ideal é fazer poucas coisas de cada vez, mas fazer bem feitas. Então, aquela pessoa que tem uma diversidade enorme de atividades, né, e vai ficando tudo pela metade, ou não tem uma execução, assim, uma consecução satisfatória. Por quê? Porque a pessoa não consegue se dedicar àquilo com mais profundidade. Efeitologia é a mesma mesmo Tertuliano, tá? Teve Tertuliano, da pergunta anterior. Página 2, poderia expandir o efeito prazeroso da concentração mental? Quando a pessoa ela consegue focar a atenção e permanecer, né, fixada em algo durante um tempo maior, aquilo dali gera um prazer, tá certo? Isso daí vale a pena cada um experienciar. O que acontece? Tem um tempo que a pessoa vai passar na fase da arrebentação. É igual antes da pessoa adentrar alto mar, tá certo? Então, vamos supor, você está na praia, você está ali mergulhando, né, nas ondas, e se você não for para um determinado local, né, em relação às ondas, você vai estar sempre na zona de arrebentação.
você vai estar sempre numa condição desfavorável. Então, na questão da concentração, dependendo do treino da pessoa, ela demora mais ou menos para adentrar aquele estado de concentração, tá certo? Agora, isso é o quê? Isso é treino, isso é repetição. Agora, quando a pessoa ela consegue entrar nessa zona da concentração, tudo fica mais fácil, tudo é dinamizado, porque toda a pensenidade dela, todas as energias, está tudo canalizado para aquele foco. Então, isso gera assim, uma condição de ligação, de interação com aquilo que está sendo feito, muito maior. Isso daí, vocês podem estudar a questão do flow, né? Isso já tem explicações, eu não me lembraria aqui para explicar, mas isso tem explicações do porquê que isso acontece, tá certo? Patologia, página 1, terceira linha. Quais são as estratégias anti-desperdício de tempo e energia utilizadas pela verbetógrafa? Concentração de atividades, principalmente externas. Outra coisa que eu tenho, critérios de agendamento de compromissos. Então, eu procuro seguir esses critérios de uma forma mais rigorosa possível. Lógico que, em alguns casos, eu flexibilizo e abro exceções, mas, em geral, eu tenho alguns critérios que, de tempos em tempos, eu revejo. Outra condição, a pessoa fazer poucas tarefas que exigem um desassédio maior. Então, principalmente se uma tarefa ela ainda é inicial, se você ainda está estruturando um trabalho, ou começando numa atividade que você ainda não domina, aquilo vai exigir muito mais de você. Então, é importante, mesmo que o seu tempo não seja todo ocupado, porque às vezes a pessoa acha assim, não, mas eu tenho tempo na minha agenda. Mas não é só uma questão de tempo. É uma questão de autodesassédio, é uma questão de heterodesassédio, é uma questão de você deixar espaço para os extras, é uma questão de você se organizar para poder refletir sobre aquilo que você está fazendo, com o que você está trabalhando. Então, ter a agenda lotada não significa nada. Tem que ver quais têm sido os resultados disso, né? E a qualificação desses resultados também. Tem gente que faz muita coisa, mas quando você precisa da pessoa, a pessoa nunca está ali, tá certo? Então, tem que saber abrir mão de determinadas atividades, determinadas tarefas, daquilo que você gostaria de fazer, mas que no momento não é possível, porque você já está compromissado com algo que vai te exigir mais. Outro ponto, se a pessoa ela quer ficar muito por dentro de tudo, participar de tudo, vai ser muito difícil ter essa concentração. Então, ela tem que selecionar, né, o que naquele momento evolutivo é importante ela fazer e o que ela vai ter que dispensar, mesmo gostando, mesmo tendo interesse, mesmo tendo motivação. Não dá para fazer tudo, não dá para participar de tudo, não dá para saber tudo. Então, a pessoa ela tem que limitar uma raia e ela se restringir, ela se disciplinar para se manter naquela raia e satisfeita, tá certo? Porque aí, com o tempo, os resultados vêm e ela vai ver que valeu a pena. Outra estratégia que eu uso é essa condição de o que eu faço primeiro, quando eu vou na rua resolver as coisas, o roteiro que eu faço. Então, já é um roteiro mais linear, né, dentro dos locais que eu vou passar. Eu também checo o dia, as condições, o holopensene, como é que eu estou, a minha disposição. Então, às vezes, eu fiz todo um roteiro, mas naquele dia eu vejo, hoje eu não estou muito para isso, eu estou para uma outra coisa. E, se for possível, eu troco. Tá certo? Então, eu acho que não pode ser aquela coisa quadrada, fechada também. A pessoa tem que saber jogar, né? Inclusive com as inspirações que ela tem, com o holopensene do dia, que isso daí varia ao infinito, com o estado em que ela se encontra.
Então, por exemplo, aqui em Foz faz muito calor, né? Dependendo do dia, se você tem que resolver muita coisa na rua e está muito quente, não vale a pena. Depois perde o dia, né? Que você fica tão cansado. Você fica tão exaurida que não dá. Ou se está chovendo, né? Aqui cai em tempestade que derruba árvore, derruba outdoor, derruba tudo. Você não pode isso, é uma questão de segurança. Agora, outra coisa que eu gosto também é essa condição de em que horário você faz determinadas tarefas, isso ajuda. Agora, por exemplo, é que no meu caso já tem uma série de fatores que eu não interajo, assim, não uso, então fica até difícil às vezes eu me lembrar. Por exemplo, eu não atendo o celular o tempo todo. Eu não uso celular, eu só uso o celular para o meu consultório. Eu não participo de redes sociais. Eu só checo o e-mail, no máximo, 2 vezes por dia, se tiver alguma coisa muito importante que eu esteja guardando. Eu não vejo televisão, eu não gosto de televisão. Eu gosto de assistir filme, seriado, eu vejo jornal na internet, mas eu não gosto de televisão. Então, por aí, já tem uma série de fatores que me ajudam, né? Patologia, página 1, última linha. Poderia exemplificar a simplificação do regime doméstico? O regime doméstico é o regime da casa, né? Como é que as coisas funcionam na sua casa? Que horário você acorda, as pessoas da sua casa acordam, quais são, digamos assim, os rituais, né, que vocês têm em família, em dupla. E eu acho que quanto mais simplificar isso, melhor, não é verdade? Em termos assim, às vezes a pessoa aprendeu, né, com a família dela. Vamos supor, você vai lavar roupa e você tem que colocar anil, deixar de molho no sol e depois você passa uma goma. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu já nem compro roupa que precisa disso, entendeu? Né? Porque é muito complexo tudo isso. Outra coisa, se você tem muitos objetos de decoração em casa, se você não tem uma boa secretária, alguém para organizar, cuidar disso, é muita função, é muito desperdício de tempo. Então, é isso que, dependendo do objetivo que a pessoa tenha na vida, na PROEX, ela não pode mais viver de acordo com os parâmetros da SOCIM. Isso é um fator que faz a pessoa perder muito tempo. O holopensene da SOCIM patológica, ele enrola a pessoa. São os feriados, são essas festas todas, é carnaval, é Copa do Mundo, é Natal, é Páscoa, é dia de mãe, dia de pai, dia de sei lá o quê, tá certo? Então, a pessoa tem que cortar isso, senão ela vai perder muito tempo. Porque aí tem que comprar o presente, aí tem que ir no jantar, e aí tem que ir na festa, e tem que mandar o cartão, e aí tem que... Entendeu? Então, isso daí, eu acho que um estilo de vida mais conscienciológica, ele ajuda a cortar, a romper, né, com esses padrões mais patológicos, mais sociosos, né, da sociedade intrafísica, e isso faz a pessoa conseguir manter um holopensene de melhor produtividade. Interaciologia, página 2. Como se dá a interação, temperamento, auto-organização? Isso daí tem livros, né, de organização que explicitam bem. Então, por exemplo, tem gente que gosta de organizar tudo exposto. Esse é um estilo de organização. Você vai na casa da pessoa, ela gosta de tudo aberto, né? Já outro estilo é a pessoa que gosta de tudo guardado, tá certo? Então, por aí vai. São vários estilos diferentes, né? E que cada um tem que identificar qual é o seu. Trinomiologia, página 2. Poderia ampliar o trinômio. Pouco, todo dia, sem exceção. Você já falou um pouquinho, né? Se você tem uma tarefa que é prioritária, é muito importante você cultivar o holopensene dessa atividade. E você vai cultivar esse holopensene como? Injetando energia, injetando pensenidade naquilo que você quer fazer, conquistar, o que é a sua prioridade do momento. Então, não importa, você tem que ter um envolvimento diário com aquilo. Se não tem uma tarefa, invente a tarefa em relação àquilo. Mas tenha um contato diário, mesmo que inicialmente seja por pouco tempo, para você ir criando esse holopensene, fortalecendo, o amparo de função também tendo mais confiança em você. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, muita gente quer escrever, mas a pessoa não consegue arrumar nem 5 minutos por dia para pensar na escrita,
tá certo? Às vezes a pessoa fica mais de 1 hora almoçando por dia e ela não consegue 5 minutos para pensionizar sobre o que ela quer escrever. Então, essa, digamos assim, essa compensação, essa reorganização do tempo que é dedicado a cada atividade é muito importante. Tem aquelas atividades que são rotineiras, repetitivas, até mesmo em função da fisiologia humana. Então, que tal você regrar isso um pouco mais e começar a aplicar um pouco mais do seu tempo naquilo que você considera uma prioridade, ou que você quer ter como uma prioridade na sua vida. Estrangeirismologia, página 1. Poderia, por favor, contar como você organiza seu tenepsário? A pessoa que viaja frequentemente poderia começar a TENEPS sem se desorganizar? Olha, quem viaja frequentemente não é recomendado começar a TENEPS, tá certo? Mas isso daí vale a pena você dar uma olhada no manual da TENEPS e ver lá os demais critérios. Mas você já vai começar a TENEPS viajando, né? Acho que valeria a pena aguardar um momento de vida em que você estivesse mais assentado, mais fixado num único local. O tenepsário eu coloquei aqui porque eu acho que a TENEPS é uma atividade que ela regra a vida da pessoa. A pessoa tem que estar todo dia no mesmo lugar, na mesma hora, trabalhando as energias, num estado de equilíbrio, né, voltado para o outro, para a interassistência, entrando em contato com o parador de função. Então, aqui não é tanto em relação à organização do tenepsário, mas é em relação à pessoa priorizar ter um tenepsário. Né? Muitas vezes a pessoa constrói uma casa, faz uma mansão, e ela não prioriza ter um quarto exclusivo da TENEPS. Então, aqui já seria essa condição de você priorizar o quarto da TENEPS, e, além disso, o tenepsário como um local em que vai ajudar a pessoa a melhorar essa condição de focar. Né? Pelo menos todo dia ela está ali realizando uma determinada atividade. Por que a questão da viagem é tão divergente entre os critérios básicos propostos pela IAC e pelo CAEC? Poderia comentar? Isso daí, se você puder especificar melhor, eu não entendi a pergunta, tá certo? Quer que ler de novo? Não. Fatologia, página 1, quinta linha. Relate, por favor, a compensação holossomática. Compensação holossomática é quando você tem uma deficiência em uma área e você compensa com uma facilidade que você tem em outra, tá certo? Então, vamos supor, a pessoa ela tem preguiça de fazer exercício físico, mas a pessoa ela é boa de organização. Então, que tal ela arrumar uma técnica que ela se organize, se motive para ela fazer esses exercícios físicos. Então, aqui você saber jogar com o seu holossoma, o que você tem de mais forte. Às vezes, né, você é bom para trabalhar as energias, então você está muito cansado, mas você ainda tem algumas atividades para fazer naquele dia. Então, que tal trabalhar mais as energias, e isso vai te aliviar a questão física e você vai dar conta do recado. Para a fatologia, página 2, segunda linha. Gostaria que expandisse as retrocognições fazendo a profilaxia das automimeses dispensáveis. Isso aí é justamente que a nossa tendência é repetir aquilo que a gente conhece, repetir aquilo que a gente sabe fazer, repetir aquilo que a gente gosta de fazer, tá certo? E muitas vezes, para nós nos desenvolvermos, evoluirmos, crescermos, nos superarmos, nós vamos ter que adentrar novos domínios que são mais difíceis, mais desafiadores, que exigem mais, né, em todos os sentidos. E então a pessoa, se ela deixar a lavonter, a tendência é ela voltar para esse padrão já conhecido. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma retrocognição completa, mas ela tenha lampejos, ela veja que tendenciosidade que se repete na vida dela, ela começa a verificar que ela quer voltar para uma zona de conforto, tá certo? E daí ela tem que fazer uma força para se empurrar para uma zona, né, de ação, de atividade, e que vai fazer ela ter que pular um tempo até ela conseguir dominar uma determinada atividade nova. Pensenologia. Você fala da criação da fórmula pensênica de trabalho homeostático.
Hoje, essa forma começa a fazer parte do meu dia a dia e tenho tirado muitos frutos. No entanto, minha família diz que mudei e que estou mais ausente. De que maneira eu poderia abordar melhor a questão do tempo necessário de estar nesta forma aos familiares? O que acontece é o seguinte, a pessoa ela tem que ver qual é a necessidade da família em relação a ela e o que é possível, né, ela doar. Então, nem sempre a pessoa vai conseguir satisfazer 100% um familiar, mas ela satisfaz na medida em que do básico necessário. Então, isso é importante também, porque às vezes a pessoa fala assim, não, agora eu vou me organizar, eu vou priorizar o que eu preciso fazer, e ela dá um tchau para todo mundo, né, joga todo mundo pela janela e pronto. E aí, isso também não é assistencial, né? Então, às vezes, tem que evitar o radicalismo, porque é mais fácil quando a pessoa ela fica mais isolada para fazer as coisas dela. Mas, a partir do momento que ela já tem alguns compromissos, já tem alguns elos de ligação, ela tem que supri-los, né, de alguma forma. Essas interações são importantes. Que a pessoa acha que a prioridade é assim, não, a prioridade é o trabalho X, e tudo que não envolva o trabalho X não é mais prioridade. É importante a pessoa pensar que existem uma série de atividades de base, né, que sustentam esse trabalho prioritário. A partir do momento que essa infraestrutura ela não é vista, ela não é cuidada, esse trabalho, mais cedo ou mais tarde, vai desmoronar. Então, a mesma coisa. O pessoal acha que o mais importante é ela escrever a Mega GESCOM. Mas aí passa o dia inteiro escrevendo, não cuida da saúde, não cuida das relações sociais. Será que isso é correto? Essa prioridade que desvia a pessoa de outros focos da PROEX? Então, prioridade é aquilo que é o mais importante, é o primeiro no momento evolutivo. Mas isso não quer dizer que a pessoa vá deixar de atender outras necessidades, outros compromissos. Tá certo? Ela só vai ficar mais atenta para ela conseguir sustentar aquela atividade. Uhum. Gostaria de resolver minha falta de concentração. Não estou tendo concentração ou paciência para ler. Como resolver essa situação? Como posso ter saúde consciencial? A saúde consciencial começa pela saúde física, né? Teria que ver qual a sua idade, se você faz check-ups regulares, se você não está com nenhum problema somático, se você faz exercícios físicos, se você tem um sono de boa qualidade, como é que é a sua alimentação, se você está desintoxicada do ponto de vista somático, das energias, como que é a sua pensenidade, como você lida com as emoções. Então, a dica é, se você não consegue fazer essa autoavaliação sozinha, procure especialistas. Procure um médico, procure um consciencioterapeuta, um psicólogo, tá? Os conscienciômetras, para você aprofundar um pouco mais. Assim, para mim está muito vago, eu não tenho como te ajudar só com o que você falou. A última dessa leva. Como podemos nos organizar melhor, evitando a dispersividade, para escrever o livro tarístico pessoal? Pode falar mais sobre o autodesassédio autoral? O primeiro ponto é a pessoa ver se ela está com a vida organizada para escrever, tá certo? Então, uma vez a gente fez uma dinâmica na formação de autores e que a gente passava um questionário com uma série assim, de itens que fazem parte da vida cotidiana, né, do intermissivista, das pessoas em geral. Então, às vezes, a pessoa ela quer escrever o livro, mas, digamos assim, ela está numa fase pré-vestibular, ela acabou de fazer um tratamento sério de saúde, ela está com um problema grupo kármico muito sério em andamento para resolver. Então, tem que ver qual é o contexto da sua vida. Você está liberada, você está com espaço mental para conseguir se dedicar à escrita do seu livro? Porque tem gente que acha assim, não, mas aí se eu não estou escrevendo, não está certo. Mas tudo tem um pré-requisito. Dependendo do nível de rolo que a pessoa tem na vida, primeiro ela vai ter que atender um pouco essas necessidades, tá certo? Se não é a mesma coisa, a pessoa, não, eu quero trabalhar no período antilucano, mas ela tem que trabalhar cedo,
né? E aí vai acordar, vai ficar com sono, como é que vai ganhar dinheiro? Isso daí já vai desorganizar uma série de questões na vida da pessoa. Então, primeira condição é essa. Qual é o seu contexto de vida? Em que você está envolvido no momento? E o que é preciso resolver antes da pessoa ter esse maior nível de autodedicação à escrita da GESCOM? Isso significa, não vou escrever nada? Não é isso. Mas, às vezes, não tem como a pessoa se dedicar o quanto ela gostaria a uma determinada atividade, porque ainda tem um dever de casa que precisa ser feito. Tá certo? Quanto ao autodesassédio autoral, isso varia, né? Qual é o tipo assim, de dificuldade, de conflito que a pessoa tem para escrever? Se você quiser mais informações, tem um artigo na revista Scriptor justamente sobre isso, autodesassédio autoral, né? Agora, a fórmula é muito simples. Quer escrever? Quer mesmo? Então, senta e só levanta depois que escreveu. Tá? Isso. Não tem muito o que falar. Né? É enfrentar a dificuldade que você tem. Agora eu passo você para os teletertulianos. Alô? Kátia, só uma pergunta aqui. Quando eu cheguei hoje na tertúlia, você estava comentando sobre a priorização do trabalho. Para agendar qualquer coisa na sua agenda, você tem um certo critério, você segue um critério, certo? Mas aí você não deu mais detalhes sobre isso. Tem alguma dica sobre isso? Como é que você faz esse critério e ainda assim deixa alguns espaços vagos para alguma coisa que surja, que seja importante também? Tiago, era assim, ó. Antigamente eu tinha muita dificuldade de falar não. Tudo que me convidavam eu aceitava, tá certo? E depois arrumava um problema enorme para mim, porque eu tinha uma agenda lotada de coisas para fazer e que às vezes eu não dava conta de fazer tudo. Isso começou a mudar quando eu me mudei aqui para Cognópolis, né? E comecei a trabalhar lá no Holociclo com o professor Valdo, porque aí ele meio que bloqueou a minha agenda, monopolizou a minha agenda, e aí eu não tinha mesmo como ficar aceitando os convites de todo mundo, tá certo? Mas isso foi ótimo, porque durante uma temporada isso me forçou a ter que falar não e me condicionou nesse sentido. Tem um verbete chamado Agenda Autodesassediadora, que eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Como você, assim, driblar algumas interferências que acontecem e que muitas vezes te pegam de surpresa e você, quando vê, você já aceitou aquilo. E você não queria aceitar. Você chega em casa e você fala, puxa, mas eu não podia ter aceito isso. Eu sabia que eu não tinha tempo, que eu não ia poder fazer, e depois você tem que se desdobrar para cumprir aquilo que combinou. Agora eu estou encontrando um outro viés dessa condição que eu estou tentando melhorar em mim mesma, que é a seguinte: às vezes eu tenho uma dedicação excessiva a algumas tarefas que não precisavam desse empenho todo, tá certo? Assim, então, o que eu estou tendo que agora aprender é como mensurar o quanto eu vou investir em cada tarefa, tá certo? Então, tem tarefas que eu estou tentando investir mais, e outras eu estou tentando investir apenas o básico suficiente. Por quê? Porque a minha participação não faz muita diferença, tá certo? Então, eu fico extremamente envolvida com aquele contexto, com aquela realidade, preocupada, tentando arrumar saídas, ideias, soluções, mas sendo que isso é em vão, tá? Não surte resultado. Para mim, acaba sendo desgastante, porque o que eu despendo de energia, de pensenidade nisso, poderia ser direcionado para um outro foco, e muitas vezes, no final, eu também fico insatisfeita, porque eu me dediquei tanto àquilo e o resultado não foi a contento, sabe? E aí eu acho que um parâmetro para a gente ver são as tarefas que dependem só de nós. Tem coisa que depende só de você. Você pensar, você pensenizar de uma forma mais positiva, depende só de você. Agora, alguns contextos que já envolvem mais pessoas,
a sua atuação é limitada, tá certo? E aí você também tem que respeitar a vontade alheia, né? Então, por mais que existam soluções, que sejam soluções assim melhores para todo mundo, soluções, né, que você vê que aquilo teria um êxito melhor, maior, em termos grupais, as pessoas às vezes não querem, tá? Então você também tem que modular a sua participação nisso, porque senão o que eu falei, você se envolve excessivamente num contexto que ali a sua participação não faz grandes diferenças. Então, hoje em dia, eu tenho, se você quiser, eu te mando uma lista de critérios, sabe? E que eu fiz para mim, até em função desse perfil anterior que eu tinha, de sair aceitando tudo, de todo mundo, né? E acho que é isso. Não sei se eu respondi. Ok, sim. Obrigado. Tá? Outro ponto é assim, você vê onde que realmente, onde você é imprescindível, porque em muita coisa a gente não é. Outras pessoas podem fazer, tem pessoas mais disponíveis, mais gabaritadas, tá certo? Obrigado. Kátia, aqui no detalhismo, na paradoxologia, dá para você aprofundar o paradoxo do aprofundamento pontual, expandir o geral? E também depois, se você puder, na maniologia, Isso aqui, o que a superação da dromomania. Tá. A questão do pontual, expandir o geral, é se você tem uma prioridade, você se dedica bastante àquilo, essa prioridade ela reorganiza tudo na sua vida. Tá? E muita gente acha que ela tem que fazer um pouco de tudo para ela se desenvolver nas diferentes áreas. E isso não é assim. Se ela se dedicar mais a uma área, ela acaba desenvolvendo outras. Então, por exemplo, tem gente que acha que é assim, não, eu quero desenvolver a escrita, o parapsiquismo, quero desenvolver a comunicação. Então, ela começa entre um monte de coisa de escrita, um monte de coisa de parapsiquismo, um monte de coisa de docência, de comunicação. Conclusão, não vai fazer nada direito, tá certo? Então, ela quer se desenvolver em todas essas áreas, pega uma única dessas atividades e se dedica àquela. Então, se ela pega lá uma atividade do parapsiquismo, né, uma dinâmica parapsíquica, se ela frequentar direitinho, fizer as anotações, estudar em casa um pouco o assunto, fizer laboratórios para complementar, ela vai desenvolver o parapsiquismo, consequentemente, ela vai desenvolver mais linearidade pensênica, ela vai melhorar na questão da comunicação. Então, a condição é priorizar uma única atividade, que o aprofundamento naquela atividade ele acaba tendo um efeito halo e espraiando para outras áreas da vida da pessoa. Tá certo? E a questão da dromomania patológica, dromomania é a mania de viajar, tá certo? E quando isso é patológico, a pessoa ela não fixa em nenhum lugar, né? Ela está sempre viajando, ou se mudando de cidade, mudando de país, e ela não consegue fixar em nada. Acho que é na quinta linha, deixa eu ver, na quarta linha de baixo para cima, os inventários do desempenho pessoal. Isso daí, Tiago, é super importante. A pessoa ela tem que registrar o que ela faz. Então, por exemplo, eu anoto todo dia tudo que eu fiz, a não ser assim, comer, tomar banho, não, tá certo? Mas o que eu fiz, eu anoto. Então, com isso, eu vou vendo o que foi o previsto e como é que foi o realizado. Tá? Eu faço uma anotação também mensal de tudo que eu realizei naquele mês. Eu classifico. Então, como eu tenho assim, um planejamento para o ano, esse ano, o que eu vou... Qual é a minha prioridade? Prioridade no voluntariado, prioridade em termos pessoais, prioridade em termos de grupo kármicos. E eu vou vendo, será que eu estou conseguindo cumprir essas minhas prioridades ou não? Né? Então, se a pessoa não anota, ela não tem noção
Como é que ela está se desenvolvendo? Como é que está sendo o desempenho? Onde é que ela falha? Tá certo? Então, é muito importante. E tinha uma época também que eu fazia uma lista dos erros. Erros, falhas, enganos. Então, no dia, assim, tudo o que eu tinha cometido que foi um deslize, né? Desde você, vamos supor, você vai imprimir um material e você imprime outro, você esqueceu de responder um e-mail que era importante naquela data, até coisas mais sérias também. Isso daí ajuda a pessoa a identificar, sabe, onde que ela falha, né? Kátia, eu fiquei curiosa. Você falou que anota o que você faz e você tem as prioridades mensais e anuais. Minha curiosidade foi, qual é a forma ideal de anotar? Você chegou a estabelecer, pela sua sequência, de tanto você anotar, você chegou a estabelecer um parâmetro do que é mais significativo? Porque num horário, por exemplo, aí, das 9 ao meio-dia, são 3 horas. Então, a gente tem um número muito grande de atividades. Qual é o nível de mater pensênio, de essência? O que disso você registra? Mas como assim, de 9 você falou a agora, meio-dia? pegando um exemplo, você falou assim, olha, eu anoto tudo no final do dia, né? Você acabou de falar. O que eu fiz. Então, como é que você registra? O que você registra? O que está te chamando mais atenção no final do dia? Ou você vai por áreas? Não, o que eu planejei fazer naquele dia. Eu fiz o que eu planejei fazer? Tá, e esse planejamento, ele é diário, semanal, mensal? Como é que você faz esse seu planejamento? No final do ano, eu já começo a fazer o anual, mesmo porque tem as escalas da docência, etc. e tal, né? Uhum. E depois eu vou detalhando isso também, por mês, por semana. Agora, depende o que é que eu estou priorizando naquele ano, naquele mês, sabe? Agora, o que você tem que fazer, Fabiana, é um jeito assim, você está se mantendo no trilho? Você está na pista principal? Como é que você averigua isso? Como é que você checa? E tem que checar todo dia. Porque depois que passou uma semana, não fiz. Aí, já... É assim, você não pode deixar o holopensene cair. Só que se a gente não cuidar, é muito fácil. Quando a gente vê, pronto, entendeu? Sim. Então, tem que ficar no tracking ali, sabe? Então, o que você chama atenção, só para me entender aqui? Você tem as suas prioridades, e aí você checa diariamente se as suas prioridades foram atendidas naquele dia. Então, você tem uma prioridade. Você tem que ver, porque às vezes a prioridade ela é diária, né? Cada dia vai ser uma prioridade. Aquilo você não pode deixar de fazer, de jeito nenhum. Eu vou te trazer um exemplo de fato para ver se você me ajuda. Eu tenho os horários de trabalho, das 9 ao meio-dia, né? Nesse horário de trabalho, a minha prioridade está voltada para o trabalho. À noite, eu tenho uma prioridade completamente diferente, que é o tema da escrita aqui. Então, a minha checagem, o que eu fazia é, no final do dia, antes de dormir, eu checo se isso foi atendido, se essa prioridade foi atendida. É isso que eu te perguntei. Se a prioridade nos diferentes contextos, né? A prioridade do trabalho foi atendida, mas tem sempre aquela prioridade do dia. Aquele dia, você não pode deixar de fazer uma determinada coisa. Você percebe, aquilo ali tem... Ou é porque já está agendado, ou é porque tem um amparo, ou porque... Não pode bobear com aquilo, ou porque é uma urgência, aquilo tem que ser feito. Tá certo? É um pouco diferente, eu estava mais focada nas áreas. Entendi. Oi. Por favor, assim, o que você recomenda para uma pessoa que é altamente dispersiva? Porque você fala aqui no coloquiologia, né? Manter-se nos trilhos e não sair da pista principal. A pessoa é dispersiva com o quê? Geral, assim, na regra geral da vida, né? A pessoa que não consegue seguir um caminho, assim, que quer fazer tudo ao mesmo tempo e perde muito tempo com isso. Que tal escolher uma única coisa? Aí só depois que acabar de fazer aquela coisa, passa para uma outra.
Tá certo? Sim, até parece simples, né? Mas assim, mas qual? Né? Existe alguma técnica, eu digo assim, uma técnica que tu poderia sugerir assim, para a pessoa fazer, né? Para o início, assim, para ela começar a ter essa organização? Olha, eu acho que uma técnica é a pessoa fazer laboratório. Fazer esses laboratórios, se ela aguentar, fazer o de 3 horas. 3h30, né? Se for demais, começa com 1h30. A pessoa ela tem que parar e pensar. E ela tem que se comprometer com ela mesma. Uma única coisa. Começa com uma coisa simples, uma coisa pequena, uma coisa que ela já tem algum nível de domínio. Então, vamos supor, começa arrumando a sua casa. Tem que ver, a casa da pessoa é arrumada? Não. Então, que tal? Começa arrumando uma caixinha dentro da gaveta. Não sei se é a gaveta toda. Então, a pessoa ela tem que começar com pequenas realizações para ela ver que ela consegue. E pode ser uma realização bem simples, bem operacional. Se não conseguir, é a tal história. Busca ajuda de especialistas. Se a pessoa não consegue esse automonitoramento, vai para um profissional que vai ajudá-la a pessoa a fazer isso. Hoje em dia tem até personal organizers, né? Tem coaching, além de todos os profissionais da área da saúde que podem ajudar. Porque tem que ver algum problema de ansiedade, algum problema emocional, aí tem que tratar isso. Porque se não tratar, a pessoa não conserta, não consegue fazer também. Então tem que ver o que está subjacente, o que está ali por trás dessa dificuldade de realização. É um perfil da pessoa que enjoa fácil? A pessoa começa a fazer uma coisa, enjoa, começa a fazer outra, enjoa. Então, isso, assim, teria que aprofundar um pouco mais, sabe? Para ver qual que é o caso. Tá? Oi, Kátia. Aqui? Oi. Você teria uma bibliografia para indicar para a gente sobre esse tema? Olha, Eu vi que você tem uns livros ali. Assim, você gostaria para o quê, exatamente? Para essa questão mesmo do seu tema, da dispersividade, né? Hoje Pessoa que tem dificuldade para ter um foco, manter um foco, organizar quais são as prioridades. Uhum. Porque aí depende assim, se for questão de trabalho intrafísico, hoje tem muitos livros, né? Até trouxe alguns aqui, olha. Esse daqui é um livro bem simples, bem fininho, Como se tornar mais organizado e produtivo. É da coleção Você S.A. 24 lições para estabelecer metas, definir prioridades e gerenciar seu tempo. Eu recomendaria esse livro aqui para qualquer pessoa, porque, apesar dele ser bastante sintético, não vai tomar muito seu tempo, tá certo? Ele traz dicas assim excelentes. Esse autor daqui, ele tem vários livros, né, nessa área de organização e também de administração do tempo. É o Christian Barbosa. Esse daqui é um deles, que é um dos últimos que saiu, tá certo? Esse outro daqui, Organize o Seu Tempo, né, Marcelo de Almeida. Também é um livro assim bem sintético, objetivo e que traz uma série de dicas. Agora, o que eu acho mais importante? O importante é que a pessoa tem que ver qual é o caso dela. Né? Esses livros são ótimos para a pessoa entrar no holopensene, assim, de como otimizar mais o tempo, melhorar a produtividade. Mas quando entram os aspectos conscienciais, energéticos, parapsíquicos, emocionais, somáticos, tudo isso misturado, questão da PROEX, amparo, assédio, aí tem que aprofundar um pouco mais, sabe? E a pessoa tem que começar pelo seguinte: quais os trafares que ela tem? Quais os trafares, os trafores e os trafais? Por aí ela já vai ver onde é que ela desperdiça tempo. Logicamente, são os trafares que fazem o tempo vazar, tá certo?
Mas tem muitos livros. Tem um livro que é interessante, que é o seguinte, Gerencie a sua mente, não o seu tempo. David Allen. Então, ele é um profissional dessa área de coaching, né, de executivos, e ele vê que, na prática, a maior dificuldade das pessoas é que elas guardam muita informação na cabeça e aquilo causa tipo um engarrafamento mental, em vez de ajudar a pessoa, prejudica. Então, a técnica que ele orienta é da pessoa colocar tudo no papel, sabe? Tudo que ela tem de planos, tudo que ela tem mal parado, tudo. Esvaziar ao máximo a mente dela, para ela ter mais espaço mental, para com isso ela conseguir ser mais criativa no dia a dia dela. Agora, eu acho que na vida moderna, o mais sério é a pessoa parar para refletir. Porque hoje em dia as pessoas querem assim, elas querem soluções instantâneas. E isso não tem, cada caso é um caso, cada um tem um histórico, cada um tem um perfil, cada um tem um estilo de vida, tem um contexto existencial, tá certo? Agora, eu acho que aquela técnica das 5 horas de autorreflexão, isso é essencial. Todo mundo que quer se organizar, quer ficar mais concentrado, menos disperso, tem que começar nessa condição pensênica. Se não consegue, começa pelo externo. Mas o ideal é a questão da reflexão. Parar, pensar, que aí a pessoa vai começar a descobrir, né? Por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Muitas vezes vai ter inspiração também, de amparador. E eu acho que na vida moderna as pessoas não param, né? É muito estímulo, é muita coisa, a vida é muito corrida. E as pessoas vão passando por cima das coisas no dia a dia, tá certo? É uma busca assim, muito grande por prazer, por algumas condições assim, que são muito enfatizadas na SOCIM. E a pessoa se desconecta dela. Então, eu acho que a dispersão maior é quando existe essa autodesconexão. A pessoa ela perde os parâmetros personalíssimos dela. Ela fica muito à mercê de fatores externos, de um loco externo. Então, acho que tem que fazer um resgate disso, dessa autocentragem, sabe? Dessa essência de quem a pessoa é, do que ela quer, do que ela tem na vida e como ela poderia usar esses recursos de uma forma mais otimizada. Um pouquinho. Agora, você pode falar um pouco sobre o antagonismo rotina útil extra-desviante? Da página 2. Rotina útil é porque a pessoa, às vezes, tem a vida dela toda organizada, não é verdade? Mas aí vem algum fator externo e aquilo temporariamente causa algum tipo de turbilhão, às vezes até um acontecimento coletivo maior, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem a rotina dela bem organizada e mora nas cidades onde vão ser realizados os Jogos da Copa do Mundo, eu acho que elas vão ter problemas, né? Com nível de organização do nosso país, de segurança, de infraestrutura para receber, né, essas pessoas todas que devem vir de fora, e isso deve atrapalhar a rotina útil de muita gente. Engarrafamento, situações inusitadas nas cidades. Então, isso daí já seria um nível macro, coletivo. Mas a pessoa tem que ir colocando isso também no nível grupo kármico, no nível individual. Tá certo? Então, isso é assim, a pessoa tem a rotina bem arrumadinha, mas aí vem um fator externo, vem um extra, algo, uma surpresa, e aquilo bagunça a rotina dela. Agora, o que se vê é o seguinte, quanto mais organizada a pessoa, mais rápido ela retoma a rotina útil, né? Quando a pessoa já é desorganizada, às vezes ela nem identifica o extra, porque ela já é tão bagunçada que aquilo já vem... Já dispersa, né? Já dispersa, Então, por exemplo, você tem a sua rotina organizada, aí acaba a luz, e você não tem um gerador de luz. Às vezes aquilo bagunça a sua rotina, né? Sim, sim. Obrigada. Enciclologia. O ciclo das depurações conscienciais. Você pode falar mais? Essas depurações conscienciais é tudo aquilo que a consciência vai fazendo
para ela se tornar mais rígida, mais equilibrada, mais cosmoética, mais evolutiva, tá certo? Seriam aquelas reciclagens que são necessárias para a pessoa ir desbastando, né, o que ela tem de ruim e lapidando aquilo que ela tem de bom, né? Então, isso seriam vários movimentos, né? Desde movimentos assim, bem intrafísicos, como jogar os bagulhos energéticos fora, até a questão da reciclagem pensênica, da pessoa fazer uma consciência terapia e ela superar algum ponto, algum nogórdio, né? Ficou claro? Uma tertuliana que é a mesma pergunta. Queria saber desse mesmo ciclo, acho que você já respondeu, né? Aí tem outra aqui, ó. Gostaria de saber a sua opinião sobre os prejuízos do deixar para a última hora no contexto do verbete. De novo, gostaria de saber a sua opinião. Deixar para a última hora, a pessoa, em geral, já vai fazer tudo com pressa, né? Quando a pessoa deixa para a última hora, que é um hábito da cultura brasileira, é verdade, a pessoa já fica com mais pressa, com mais ansiedade, porque aquilo gera, né, e agora o prazo vai acabar, tudo mais. E em termos de holopensene, o holopensene da pessoa é muito mais desestruturado, ela não tem assim uma organização em termos das atividades, do desenrolar das tarefas, então a pessoa fica muito mais predisposta a acidentes de percurso, a ação, né, da sedialidade, começando pela autoassedialidade. Então, esse é um hábito péssimo, né, que ainda é muito comum no nosso país. Binomiologia, página 2. Poderia falar do binômio maestria e expansão? Maestria quando a pessoa ela já tem proficiência numa área, né? Ela já domina aquela área. Para você expandir qualquer área que seja, você primeiro tem que ter um conhecimento completo, aprofundado sobre aquilo. Então, vamos supor, um cientista, para ele trazer uma inovação e tudo mais, ele já tem que conhecer tudo que existe. Então, assim, em qualquer outra área, né? Em qualquer outra atividade que a pessoa vai fazer, para ela crescer, se desenvolver, extrapolar os limites que já alcançou naquilo, ela tem que dominar aquilo profundamente. Mais perto, Rosa. Eu acho que não está ligado ou você está longe? O cuidado que nós devemos ter, a não ser, vou usar até essa palavra, digamos assim, a gente pode até pensar em outra, abocanhada pela desorganização do outro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo e depois você me dê a orientação, por favor. Eu tinha uma rotina útil assim bastante imprensada, porque eu estava sempre trabalhando, voluntariando. E pelo fato de eu estar com uma nova, uma pré-IC, eu fui aos poucos me desobrigando e falando, fiquei com poucas coisas. Só que nesse espaço eu fiz uma obra na minha casa. E o pedreiro e todo o pessoal eles são muito desorganizados. Eu comecei a entrar, ficar à espera de aí não vinha. Como solucionar essa questão de você ter que terceirizar um processo e você ter que continuar na sua retilidade de rotina? Isso que para mim está sendo bastante difícil, estressante, entendeu? Porque não é a minha desorganização, mas depende de eu estar presente e a pessoa não comparece. Isso para mim me dá assim, um certo estresse, entendeu? Então o que eu faço? Tem técnica. O especialista vai falar. Tem técnica para você lidar com o pessoal de obra. Depois eu posso te passar mais alguns detalhes, mas existe uma técnica, eu chamo a técnica da ligação telefônica. Quando você marca as 4, ligação telefônica anterior. Quando você marca as 4, tá? À 1h30 da tarde você liga para confirmar. Depois você liga mais ou menos umas 3 horas. E quando for umas 20 para as 4, você liga para confirmar que realmente a pessoa vai chegar.
Porque a organização, dentro da área da construção, o pessoal não tem, muitos não têm sinapse, eles marcam às 4 e a pessoa dispersa, esquece e chega lá às 4h30, pedindo desculpa. Então, tem outras técnicas aí que depois eu posso te passar, mas para lidar com o pessoal, tem aí algumas maneiras de facilitar um pouco isso para não nos tirar tanto do prumo. Agora, Rosa, a primeira coisa é não ficar incomodada com isso, né? A partir do momento que ficou incomodada, já se desorganizou, não é verdade? E a questão é que quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai lidar com gente desorganizada, né? Isso vai ser uma constante. Então, a questão é, como é que você mantém um núcleo de organização que seja inabalável, tá certo? E você já sabendo que aquela situação vai acontecer, você se organiza para lidar com a desorganização alheia quando for, digamos assim, não tiver saída, né? Isso daí a gente sabe que aqui a prestação de serviços ela é bastante deficiente. A questão do profissionalismo ainda precisa melhorar bastante na cidade, não é verdade? Então é bem diferente assim de você estar num local que tenha mais concorrência, então as pessoas elas têm que ser mais profissionais. Mas eu acho que a condição é de que modo você pode lidar com essa situação com o menor prejuízo possível nas atividades que você realiza, tá certo? E é fácil, porque como já isso é corriqueiro, é só você se organizar para o que já vai acontecer, entendeu? Agora, a obra de casa, eu vou te dizer, eu também já cuidei, né? E a pessoa ela tem que separar um bom tempo para aquilo, tá certo? Porque quem é o dono da casa é que vai ter obrigação de desassediar a obra, desassediar os prestadores de serviços, operários. Você não vai esperar que eles vão desassediar, né, o processo, além mais do que na Cognópolis. Então, eu acho que a pessoa ela não pode ver isso como uma simples tarefa, assim, estou reformando a casa, ou construindo a casa, e algo muito intrafísico só. Porque lá implica uma série de relações, de interações, você está constituindo o holopensene, né, da sua base física. Então, eu acho que esse é um projeto importante e que a pessoa não deve ter, em paralelo, muita coisa séria nesse momento que está cuidando da obra, porque senão a tendência vai ser se desorganizar. Requer um desassédio, sabe? Eu estou tentando, inclusive eu estou até... Eu não tinha tempo antes para ver a tertúlia da tarde. Agora, o que eu vou fazer? O meu desassédio, estou ouvindo aqui, estou acompanhando, porque aí não tem problema. Se ele chegou lá, ele marcou comigo, eu não estava, eu estou fazendo uma coisa útil, entendeu? Porque a minha preocupação isso é porque eu assim, sou muito mais mental somática, né? Eu me preocupo muito com desperdício de tempo. Puxa, é um livro que eu tenho para ler, é um planejamento que eu tenho para fazer. Não, mas aí você leva o livro e lê lá. Mas a vida não é só mental somática, a vida é bem intrafísica, a vida tem muita coisa concreta que a gente tem que resolver. Essa coisa da psicomotricidade que eu ainda e às vezes é alguma coisa que você precisa desenvolver. Isso vai te ajudar a desenvolver a paciência com o outro. Isso vai fazer você desenvolver como que você desassedia a sua obra. Então, vai mexer com a questão das energias, tá certo? Como equilibrar essa questão intelectual com a questão operacional. Então, tira proveito da situação. Em vez de olhar como um prejuízo, ver como é que você pode transformar isso aí numa oportunidade de você desenvolver traços que você ainda precisa. Eu estou olhando porque eu estava tentando dar os primeiros passos para a desperticidade. Eu estou me autoavaliando o quanto que eu estou longe, né? Porque entrou já esse fator, né? Então, já é um fator que me preocupou de sair da rotina. No meu caso, já é a saída da rotina. Não, mas não é sair da rotina, é a sua nova rotina. A sua nova rotina agora inclui a obra de uma casa. Isso faz parte da sua rotina. Então, não é um extra. A sua casa é importante, não é? A sua casa é importante para suas pesquisas, você colocou para o que você vai escrever. A questão da PROEX, né? Pois é, residência proexogênica. Então, acho que vale a pena você investir, não a mera casa. Tá? Não é desperdício. Não.
Se você souber aproveitar, não é desperdício. Mas se você ficar assediada, reclamando e com raiva dos caras, aí vai ser desperdício. Eu não faço isso, eu fico com coisa comigo mesmo, achando que eu estou desperdiçando tempo. Mas eu trato muito bem a pessoa e não faz isso não. Mas é comigo, eu me acho em falta comigo, cobro muito. Entendeu? Mas tem horas que a pessoa ela tem que parar para organizar algumas coisas da vida. Não tem como fazer tudo. Tá certo? E às vezes a gente já esperou tanto tempo para fazer algumas coisas, esperar um pouquinho a mais, outra a menos, vai fazer diferença. Né? Tá bom, obrigada. Tá? Oi. Pronto. Na página 3, tem 2 pontos. Um é a antagonismologia e o outro é o paradoxologia, que eles têm a ver com a pergunta que eu quero fazer. Primeiro é o antagonismo, desempenho proexológico e orcarrolismo, junto com esse paradoxo de um aprofundamento pontual expandido geral. São 2 dúvidas que eu tenho. Por quê? Dentro da primeira, do antagonismo, quando você está fazendo a sua agenda, eu reparo que eu tenho muito do workaholismo, estou saindo disso, só que depois você começa a preencher as lacunas da sua semana. Você começa a colocar, aqui eu vou fazer leitura, aqui eu vou fazer uma autopesquisa mais aprofundada, ali eu vou escrever o livro. Então você começa a ocupar os espaços. Então você trocaria o workaholismo pelo workaholismo consciencial, não sei como é que seria isso. Como que você faz a sua agenda e o que é esse antagonismo, desempenho proexológico / workaholismo? Que é o seguinte, o workaholismo tem até um verbete, que foi o primeiro verbete que eu escrevi, e foi um verbete que foi o professor Valdo que deu o tema para eu escrever, sabe? Porque eu não achava que eu era workaholic, não. O workaholic, qual é uma característica dele? Ele se esconde atrás do trabalho. Certo. Tá? Então, ele tem uma dificuldade de interação social, interação familiar, e aí ele mergulha no mundo do trabalho. Certo. Né? Isso pode ser cultural, pode ser familiar, pode ser tudo junto, pode ser individual, tudo mais. Desempenho proexológico não é você fugir de nada. É você levar tudo de eito, as várias áreas da sua vida. Okay. Né? A cláusula pétrea da sua PROEX, as suas prioridades em termos, né, das reciclagens que você quer fazer, seu grupo karma, duplista, o trabalho, o soma, a casa, as finanças, o lazer, tá certo? Então, a pessoa tem que ver, se ela é workaholic, existem áreas na vida dela que estão deficientes. E isso vai comprometer o completismo dela. Então, ela tem que começar a colocar no planejamento dela essas atividades que ela, em geral, não gosta tanto, mas que são importantes para ela se desenvolver. Né? Então, ficou claro esse antagonismo? Ficou. A PROEX não é para a pessoa se matar. O workaholic, geralmente, ele morre antes do tempo. Ele abrevia a vida dele. Por isso que você colocou aqui o combate à síndrome do ansiosismo. Mas o workaholic não é só questão de ansiedade, não. Às vezes a pessoa não é nem ansiosa. Sim. Mas a pessoa ela é viciada em trabalhar. Às vezes, eu conheço casos que a pessoa é viciada em trabalhar porque ela ganha dinheiro. Então, ela não é viciada em trabalhar, ela é viciada em ganhar dinheiro. Certo. Tem outros que são viciados em trabalhar porque tem muito poder. Então, não é em trabalhar que a pessoa é viciada. A pessoa é viciada em poder. Okay. E, através do trabalho, ela consegue aquele poder. Agora, tem que ver qual que é o caso individual, tá certo? Então, ficou claro essa questão que você cumprir a sua PROEX não é você ser workaholic? Entendi. Você tem que saber relaxar, você tem que saber, né, conviver com outras pessoas, sair com os amigos, tá? Certo, entendi. Uma outra coisa dentro da paradoxologia, isso realmente eu não entendi. Como que esse aprofundamento pontual expande o geral? Em geral, as pessoas acham que elas só vão melhorar em algumas áreas
se elas fizerem um pouco de tudo. E o que acontece é justamente o contrário. Se a pessoa dominar uma área, aquilo ali acaba expandindo para outras áreas da vida dela. Entendi. Tá certo? Então, até deu exemplo, né? A pessoa chega aqui em Foz e ela quer participar de tudo. Ah, ela quer participar de coisa de escrever, de coisa de parapsiquismo, de debate, de aula, e não faz nada direito. Se ela pegar uma única atividade e se dedicar mais, tá certo? Aquilo dali, com o tempo, vai ajudá-la a melhorar em outras áreas da vida dela. Porque vira como se fosse uma base na qual ela se assenta e faz todo o resto. É, porque ela faz alguma coisa bem. Não adianta fazer um monte de coisa mais ou menos. Certo. A questão é fazer alguma coisa bem, tá? Joia. Obrigado. Kátia, voltando para o workaholismo, é um vício em trabalhar. Pela sua experiência, demora muito tempo para a gente sair desse vício. Como é que a gente desacelera o trabalho braçal e entra no trabalho intelectual, segundo a sua ótica? Entendeu? A pessoa tem que parar de fazer algumas coisas, né? E ela tem que abrir mais espaço na agenda para o trabalho intelectual. Porque o que eu vejo, a pessoa que é muito operacional, e principalmente quem trabalha mais na parte da administração, né? Não, eu sou workaholic, Isabel, sou é assim, exatamente isso aí. Mas o que eu já reparei, assim, na administração, você consegue realizar muita coisa em pouco tempo. Na mental somática, isso não acontece. Pensa você fichar um dicionário. Você consegue fazer de uma vez? Mesmo que consiga, depois tem que fazer outro dia, conferir, revisar. Então, a atividade mental somática, ela exige mais continuismo, porque ela não é tão assim, de você pega e já resolve, já decide, vai lá e faz e acontece. Então, a pessoa tem que ter muito mais disciplina. E o resultado, ele, digamos assim, o retorno, ele não é tão a curto prazo. Então, é um investimento que até a pessoa ter uma satisfação com aquilo, demora um pouco. Tá certo? Você vai aprender um idioma. Você não sai falando na primeira aula, na primeira semana, no primeiro mês, e dependendo do idioma, nem depois de um semestre. Então, a pessoa, essa intelectualidade cultivada, isso exige tempo e dedicação constante. E eu acho que a pessoa que ela é muito assim da resolução, homem de ação, mulher de ação, a pessoa está muito acostumada com esses resultados rápidos. E quando ela vai para a intelectualidade, isso daí não é tão rápido assim. Agora, o que eu acho é que a pessoa tem que cortar, ela tem que cortar essas atividades e se dedicar à parte intelectual. E fica lá, entendeu? Hoje vou escrever. Sentou lá. Ah, não consegue, está pensando em outra coisa, quer comer, quer levantar, quer ir para a rua, quer telefonar. Não, mas vai ficar lá. Vai acostumando, acostuma o corpo, cria o holopensene, daqui a pouco a pensenidade começa a entrar naquilo. É que não, as pessoas querem resultados muito rápidos. Isso não é assim. Tem que investir, principalmente quando a gente está mudando de área. Pensa o contrário. A pessoa é mais intelectualizada e ela tem que ir mais para o operacional. Ela tem que ir mais para a administração. Ela tem que rebolar também, Isabel. Não é fácil, não. Entendeu? Mas você se deu conta que era workaholic, e aí foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que você fez isso? Para sair disso, entendeu? Olha, eu acho que ainda estou saindo, né? Mas o exemplo que eu vejo que foi uma mudança mais rápida e que tem mais relação com o seu perfil é o do João. O João, ele era o workaholic de carteirinha, tá certo? E ele mudou. Ele mudou.
Esse ano eu abri minha agenda completamente, eu mudei bastante coisa. Até já comecei a abrir mão de atividades, mas não é simples. É mais uma técnica de 1 ano de vida, na tentativa de... que eu estou fazendo. Acho que depois você podia conversar com ele. Agora ele mexeu muito com a conscienciometria, ele fez consciencioterapia, ele se esforçou bastante, sabe? Mas, porque é quase que uma mudança de temperamento. Não é só uma mudança de rotina, é uma mudança de temperamento. Agora, no meu caso, o que eu vejo é que eu vou descuidando do soma, tá certo? Então, é totalmente anti-evolutiva a condição. A Mara falou ali... Mas agora, o que eu estou fazendo? Assim, antes eu fazia a lista e ia atacando, né? Isso aqui, assim, né? Tipo trator. Agora não, sabe o que eu faço? Eu pego essas tarefas e eu distribuo ao longo do tempo. Então, eu fico morrendo de vontade de fazer a próxima. E eu não faço. Não faço. Aí eu penso assim, eu fiz esteira? Não fiz. Então, também não posso fazer isso. Né? A Mara estava falando, queimar a vela por 2 pontas. Né? E na minha família, todo mundo assim, né? Então, se eu não cuidar, tem um aspecto genético, tem um aspecto cultural nipônico, tem um aspecto das pessoas que, por exemplo, o próprio João, convivo com ele. Se eu não cuidar... Cai nesse mata-burro. Vou embora, entendeu? Obrigada. Então, você tem que ver assim, o que você teria que fazer? Você quer fazer a tarefa intelectual. Aí você está doida para fazer outra tarefa lá? Não faz. Você já fez a sua tarefa intelectual do dia? Não. Então, não vai fazer aquela outra. Então, tem que causar um pouco essa... É a disciplina mesmo. Né? Valeu, obrigadão, viu? Kátia, na sua definição, você fala do megafoco da atividade eleita como prioritária no dia a dia. Você vê que ajuda mais o quê? Você ter a cada dia um megafoco, ou você ter um megafoco geral, e esse megafoco eleito como prioritário, todas as atividades do dia a dia, elas derivam dele. Se você olhar na exemplologia, eu dou 2 exemplos que são exemplos do professor Valdo, né? Não são exemplos que eu tenha teática, mas olha, a questão da escrita da Mega GESCOM e a manutenção da UFIEX. Então, você tem que ter a tarefa geral. Qual é a sua prioridade geral? E qual que é a prioridade do dia? Então, vamos supor, agora a minha prioridade é cuidar lá dos intercâmbios, né, internacionais. Essa é a prioridade geral. Mas, cada dia eu tenho uma prioridade diferente em relação a isso. Certo. Tá? Beleza, obrigado. Em culturologia, você podia comentar essa última? O aprendizado intercultural da produtividade sadia? Isso aqui é o seguinte, Adriana. Quando a gente vive assim, ou tem contato com outros países, outras culturas, você acaba vendo como é que as pessoas fazem para serem mais produtivas, né? E isso daí, se você assimilar no dia a dia, pode te ajudar. Então, por exemplo, quando eu morei nos Estados Unidos, os americanos são muito organizados, né? Eles valorizam muito a questão do treino, a questão de você também, digamos assim, ser pragmático. O que você faz, você tem que dar resultado visível, não é uma condição de embromation, tá certo? Outra condição é, lá como os prestadores de serviço são muito caros, então já existe tudo mais facilitado para o negócio do do it yourself, né? Faça você mesmo, desde coisas bem operacionais até questões mais sofisticadas. Então, por exemplo, isso seria um exemplo de você aprender com outras culturas a como ter essa produtividade sadia. Aquilo que elas têm de bom, né, que é hábito para eles e que para o brasileiro já não... Sim. Muita coisa a gente não tem. Então, eu via lá na escola, as meninadas, 16 anos, quando eles vão ter assim, campeonato, qualquer atividade que eles vão fazer, eles se dedicam plenamente, entendeu? Tipo, treinar 3, 4 horas por dia, depois da escola. Então, é uma outra maneira de abordar aquilo que a pessoa tem como atividade prioritária, sabe? Kátia, tem uma dúvida aqui do Confora, aqui do verbete. Na conformática, o último item você colocou como filosofia.
por que você não utilizou o sufixo logia? Não, porque é assim mesmo. É assim mesmo? Mas por que optaram por isso? Não, aí tem que perguntar para o autor da obra, mas é que não existe filosofiologia, eu acho que não tem filosofologia, eu não me lembro de ver. Então, a própria, o item se chama filosofia, a seção, né? É filosofia. É porque esse aqui já tem uma chapa, né? É a chapa, esse aqui tudo foi invenção do professor Valdo, Não, que eu fiquei curioso porque esse é o único primeiro que eu vi que não tem logia. Ah, tá. É porque logia geralmente é ciência, né? E filosofia já é um outro. Obrigado. Vai na saideira aí, Rosa. Ah, a Isabel já saiu. Mas para quem eu... Ela saiu? Tá lá, ó. Tá lá? É o seguinte, que me ajudou muito a cuidar dos 4 veículos de uma maneira mais equilibrada, foi o curso de saúde holossomática da OIC. Porque eu era só investia só no mental soma e não sabia, não cuidava do soma, entendeu? Quando eu fui ver a importância também que todos os outros veículos são importantes e que a gente só atua bem realmente cuidando dos 4, então a gente começa a desacelerar um pouco aquele que a gente está indo mais à frente e tentando conduzir o que está mais atrasado, tentando ver se anda no mesmo ritmo. Esse curso é muito bom. Fica aí a dica, né? Agora, o que eu vejo é que antes eu fazia mais esporte, tudo. Depois que eu caí no holopensene aqui da Cognópolis... Enrola um pouquinho, vai. Queria te perguntar o seguinte, perante a questão da produtividade. Outro dia o professor Valdo falou da questão da memória, da recuperação da memória na próxima vida, com uma antecedência muito grande, né, com os 8 anos de idade. Ele te citou como... Ele pegou e falou, nossa amiga Kátia lá quer fazer aos 4. Brincadeira dele, essa é a brincadeira. Não, daí era mais ou menos nisso aí. Você está se preparando para isso, como é que é? Como é que tem a questão da lei? Eu acho, Tiago, que a pessoa tem que fazer o possível agora, nessa vida, no momento que ela está vivendo, né? Isso daí vai repercutir no amanhã, no futuro, na intermissão, nas outras vidas. Mas, assim, isso é uma brincadeira. Eu não, é mais da brincadeira do que... É uma brincadeira, eu não fico preocupada com isso, tá? Tá bom. Beleza. Mas que é bom, né? Já imaginou ficar lúcido aí novinha? Mas a nulificação da infância é uma necessidade para a pessoa render mais. Não só porque perde-se muito tempo quando a pessoa é criança, mas porque, devido à falta de lucidez, você acaba deixando que façam muitas inculcações com você. E depois, até você desinculcar essas questões, isso também gasta tempo, né? Na vida adulta. Tá certo? Então, o ideal é a questão da inversão, questão da lucidez precoce e exercitar ao máximo para o psiquismo as energias, porque é isso que vai nos ajudar futuramente a recuperar mais, né, um padrão já conquistado. Tem até o verbete, nulificação da infância, né, para quem quiser já começar a pensar sobre isso. Então, defesa da autolucidez também. Professora Kátia, então agradecemos, foi muito bom, aí conseguimos vencer 29 perguntas aqui, eu acho. Então esperamos mais verbetes, agradecemos os tertulianos aqui presentes, os teletertulianos, e vamos aos nossos comerciais. Adriana, pontuações da tertúlia de hoje. Foram 24 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 27 perguntas online. Hoje nós teremos os seguintes recados. Mara, sobre 40 manobras energéticas. Isabel, sobre técnicas de mais um ano de vida. E Patrícia, sobre o filme documentário Valdo Vieira, Vida e Obra. A CIP convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso é ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e vai ocorrer de 14 a 16 de fevereiro na sede da CIP no Discernimento. É um curso prático, sem pré-requisito, de exercício de manobras energéticas que possibilita ao aluno utilizar as energias de forma consciente,
percebendo as trocas energéticas que vivencia no seu dia a dia e, assim, melhorando e qualificando sua interação energética e desdramatizando o processo energético e a utilização das energias para a interassistência. São 3 dias de intenso trabalho com as bioenergias. Informações pelo telefone 2102-1421, DDD 45, após as 15 horas. E também pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos convidando para mais um laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida. Esse é uma espécie de curso. Ele não é bem um curso, exatamente porque é um laboratório de experiências grupal. E ele é de vagas limitadas, porque o grupo não pode ser muito grande, porque o atendimento é quase personalizado. O objetivo desse laboratório é oferecer ambiente otimizado, a compreensão da técnica, a autorreflexão e a promoção de reciclagens intraconscienciais e reciclagens existenciais através do rapport com os amparadores pessoais e do curso. Ele também visa incentivar o desenvolvimento da cultura, da prioridade evolutiva, do autodiscernimento e da autodisciplina. Portanto, vencer a antidispersividade, que é o tema de hoje. É um curso em 4 módulos, ao longo de um ano. Ele começa em março, de 21 a 23 de março deste ano. O segundo módulo é em julho, 19 e 20. O terceiro, 29 e 30 de novembro. E o último, 21 e 22 de março de 2015. Ele dura exatamente um ano. Nesse um ano, o grupo vai elaborando o seu código pessoal de cosmoética, planificando suas metas pessoais. Tem uma série de planilhas para ser preenchida, tem todo um planejamento estratégico pessoal, tem a aplicação prática do ressexograma, inclusive. E ele é feita a inscrição no CAEC, telefone 3525-2652. Todos estão convidados. Obrigada. Nós gostaríamos de convidar a todos para a estreia do filme Valdo Vieira, Vida e Obra. A história do homem que criou uma nova ciência. O filme vai ser estreado no dia 15, no Discernimento, e no dia 14 vai ter uma avant-première em circuito fechado. O filme é um documentário que retrata a vida do pesquisador, mostra aspectos da vida cotidiana do sensitivo desde a infância. Ele foi dirigido e escrito pela jornalista Kyria Moller, e a produção é da AIEC, Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, e da Comunicons. Os ingressos estão à venda na recepção do CAEC. Repetindo, vai ser no dia 15, no Discernimento, às 19 horas, a estreia do filme Valdo Vieira, Vida e Obra. Imperdível, está muito bonito o filme, pelos pedacinhos que nós já pudemos ver. A próxima tertúlia de amanhã será Cultura Pessoal Dogmática, especialidade Dogmatologia, verbetógrafa Antonina Pertilli. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada pela atenção.